Olá, bem-vindos ao podcast Farmapódio. Este é um espaço de partilha de experiências entre colegas farmacêuticos das mais variadas áreas e onde quer que se encontrem geograficamente. A minha convidada de hoje é a minha amiga e colega Filipa Silva. A Filipa estudou na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto e após concluir o curso começou a trabalhar em farmácia comunitária. Mas o que queria mesmo era ir para a indústria. Por isso, um ano depois deixou a farmácia onde trabalhava e foi para o controle de qualidade e uma empresa farmacêutica onde nos conhecemos. E onde esteve cerca de 3 anos. Passou depois para os ensaios clínicos, onde ficou até outubro de 2018, mas no início de 2019 foi para a Holanda. Vamos saber tudo sobre esta mudança, o que a motivou e como está a ser a sua experiência até agora. As nossas vidas cruzaram-se em 2015, quando trabalhámos juntas como analistas no controle de qualidade. Na altura, e já em certa medida insatisfeitas com a nossa situação profissional, decidimos fazer juntas uma formação em ensaios clínicos. Tu acabaste por conseguir, passado muito pouco tempo, entrar nessa área, já me vais contar tudo sobre essa experiência, e eu vim para a Holanda. Entretanto, um ano depois, ou um ano e meio depois, vens também para a Holanda e atualmente trabalhamos na mesma empresa e no mesmo departamento, vejam a coincidência. Fomos até mães no mesmo ano e por isso fazia todo sentido para mim abrir esta primeira temporada contigo. Obrigada por teres feito o esforço de vencer a tua timidez e aceitares gravar esta conversa. Tentaste sabotar a gravação do podcast. Quase que consegui. Quase com sucesso. Tivemos aqui um problema técnico porque o microfone da Filipa não estava a dar, não estava a funcionar, o que eu acho muito estranho, não é? Eu acho isto tão estranho. Como é que o microfone novo não estava a funcionar? Começando pelo princípio, o que é que te levou a tirar o curso de Ciências Farmacêuticas? Foi assim um sonho antigo ou foi por exclusão de partes? Ou foi no próprio dia? Estavas à frente do formulário a preencher e... Não foi no próprio dia, mas foi quase. Não tinha muita noção do que é que eu queria seguir na universidade e depois foi um pouco por exclusão de partes. Quais eram as disciplinas que tinham mais a ver com aquilo que eu gostava, e Ciências Farmacêuticas foi aquela, pronto, tinha um pouco de biologia, um pouco de química, pronto, e no geral parecia-me um bom curso, tinha bastante saída. A ideia de Ciências Farmacêuticas em si, a trabalhar, também me parecia interessante, se bem que eu não fazia a mais pálida ideia do que é que dava para trabalhar além de farmacêutico de comunitária, não é? Uma pessoa não é muito verdinha. E pronto, e depois foi Ciências Farmacêuticas. Mas ao longo do curso também não te desiludiste, não é? Porque até aprendeste mais sobre quais é que seriam as outras áreas possíveis. Sem dúvida, mas eu fui mesmo um pouco à descoberta, eu não sabia mesmo o que é que aquilo me iria trazer. Não, foi assim, pronto, parece-me bem, vamos lá. E foi cerca de um mês antes de preenchermos aquele formulário. E não me arrependo, acho que foi um curso interessante, mas não foi um sonho de menina, não. Como disse a Tony Carreira. Olha, e foi também numa dias à descoberta que decidiste fazer depois um estágio na Polónia? Também, mas eu acho que o estágio na Polónia, sinceramente, foi mais uma desculpa para viajar do que foi um programa. Não, é uma desculpa válida, atenção. Não, porque é assim, nós decidimos num grupo de amigos lá na universidade, isto foi no 4º ano, se não me engano, que era interessante fazer o CEP, que era o Student Exchange Program. Só que depois, pronto, vá-se lá perceber porque nós queríamos ir todas juntas, éramos 5. Claro. E claro que era muito difícil arranjar um sítio em que fôssemos colocadas as 5. Tivemos que ir por exclusão de partes, porque a maior parte dos sítios acho que só aceitavam 1 ou 2 pessoas, não colocavam grupos porque é complicado toda a logística, e sobraram-nos algumas hipóteses. Uma delas foi a Polónia, em Białystok, se eu não me engano, acho que sim. E nós falamos, pronto, é a Polónia, nem sabíamos bem para o que é que queríamos, pronto, vai ser interessante pelo menos ver como é que funciona a Polónia. Isso foi que um semestre? Foi no verão, aquilo é sempre no verão, foi cerca de um mês, acho eu. Aquilo é mesmo há pouco tempo, é um estágio de verão, só para teres contacto. Sim, internacional, para teres contacto, e acho que havia mais áreas que farmácia comunitária, mas a farmácia comunitária é aquela em que havia mais vagas.
E pelo menos não ficamos na mesma cidade, mas não ficamos juntas. Eu, por acaso, até acho que fiquei sozinha, depois mais 2 colegas ficaram 2. E foi neste estágio que entretanto também conhecemos portugueses lá, que foi muito interessante. Conhecemos 2 colegas de ciências farmacêuticas que vinham de Coimbra, e conhecemos também mais uns colegas que estavam no mesmo dormitório, porque aquilo era um dormitório que eles usavam no verão para acolher estudantes destes programas de verão, que eram de Lisboa, se não me engano, que eram de Lisboa, de Medicina. E eram uns 3. Ou seja, não estávamos a fazer exatamente os mesmos programas, mas conhecíamos lá do dormitório. E foi muito giro porque nós lá usamos isto como uma desculpa para ir viajar. Então, antes de chegarmos à Polónia, fizemos todo um percurso até lá chegar. Acho que fomos primeiro à Itália, depois fomos à Alemanha, em Berlim, depois fomos a Varsóvia e Cracóvia, sim, já não sei bem a ordem, e depois calhámos na Polónia. Pronto, na Polónia não, calhámos em Białystok. Mas vocês foram para a farmácia comunitária, para uma determinada farmácia, e que era o dia todo na farmácia, ou eram só umas horas? Eram só as manhãs, se não me engano. Eu acho que era só... Rica vida, ficavam com a tarde para passear. A ideia era essa, aquilo era... Porque eu quando... nós na Faculdade de Farmácia no Estado do Porto tínhamos muita possibilidade todos os anos de fazer já mini estágios de verão em Portugal. Eu também fiz. E eu já tinha feito alguns, e num dos que estava na farmácia, eles estavam a fazer isto para estudantes internacionais. Então cheguei a apanhar colegas, acho que uma da República Checa, já não me lembro, que estavam a fazer o mesmo programa, mas ao contrário, estavam eles a vir. E basicamente não há muito que tu possas fazer numa farmácia, porque não podes subir ao balcão. É isso que eu te ia perguntar. É mais ajudares a repor os estoques, vais fazer manipulados, isso eles ajudam-te, e depois também depende um pouco do nível de inglês das pessoas que estão lá, que estejam para te ajudar, não é? Porque as pessoas estão ocupadas ou não falam muito bem inglês e é complicado. Mas é mais isso, que ver como é que a farmácia está estruturada, como é que eles funcionam. Eu calhei numa farmácia que era uma farmácia que estava no hospital, perto, era uma farmácia, mas estava dentro muito perto estava dentro das instalações do hospital. Mas pronto, foi interessante, foi giro. Não posso dizer que tenha sido uma experiência que me mudou, mas foi muito giro. Por acaso, tenho um episódio que me marcou, porque quem estava connosco, lá está, eu fiquei com a Gina e com a Andreia, elas estavam comigo, e estava uma colega que nos estava a ajudar, que ela era estagiária também do curso de Ciências Farmacêuticas, mas ela, acho que já estava a acabar o curso, e como ela falava muito bem inglês, era ela que nos estava a ajudar, não era uma farmacêutica da farmácia. E uma coisa que nós fazíamos muito recorrentemente era colar etiquetas dos produtos, com o preço, e assim, que era quase um jogo, porque tinhas que tentar decifrar o que estava escrito na caixa, que nós não falávamos polaco, como eu. E houve um dia que estávamos a colar, estava em uma série de autocolantes, todos a dizer o mesmo, mas que me estava a faltar, eu não estava a encontrar, não estou a ver aqui nada, tipo, o que é? Só faltava uma caixinha, e depois nós perguntamos à Magda, ou Magdalena, que elas são todas Magdalenas na Polónia, olha, nós não estamos aqui a conseguir encontrar isto, e ela ficou assim, muito desconfortável. Ela, pois, isto nem sequer devia vender na farmácia. O que é que não se devia vender na farmácia? Ok, isto assim um bocado estranho. Ela abriu uma caixinha e tinha aí uns 50 preservativos. E ela, mas o quê? Preservativos? É isto que não se devia vender na farmácia? Ok, pronto, para dar um bocadinho de contexto, ela, eu não sei se é toda a gente assim na Polónia, não vou falar, mas ela era uma pessoa de uma família muito conservadora. Ela naquele ano vinha a Portugal a Fátima, ou seja, era... Para ela acho que era um bocado um choque vender-se preservativos na farmácia, se calhar assim com a abertura, não sei muito bem, aquilo para nós foi um choque, ela ter reagido assim, porque para nós não é, quer dizer, super normal, nós, ok, tá bom. Caricato, não é? Porque as mentalidades são um pouco diferentes. Completamente. Se aquilo não se devia vender na farmácia, então onde é que se vende? Não se vende. Olha, e depois, como é que arranjaste o teu primeiro emprego quando acabaste o curso? Ok, pronto, o primeiro emprego não foi propriamente, eu não andava à procura. Não andavas à procura? Não andava à procura, porque o meu primeiro emprego, eu não estava a fazer a monografia de final de estágio,
já tinha acabado os meus estágios, depois temos um certo tempo para fazer o relatório de estágio, para fazer a monografia, e pronto, estamos em casa, não é? Ali no computador, E lembro-me que nos dias, acho que foi no Facebook, num grupo que nós tínhamos da universidade, até da Associação de Estudantes, ou qualquer coisa assim, já não me recordo onde, que alguém tinha posto a dizer que estavam à procura de um recém-licenciado para Braga. Falta-me só acabar aqui a entregar a monografia e apresentar, mas eu estou quase licenciada. Então perguntei mais detalhes, dei os contactos, liguei, expliquei a minha situação, que não tinha acabado, mas que oficialmente, mas que já tinha. Sim, podes vir. Então foi assim, foi um pouco sem estar a contar. Comecei a trabalhar na farmácia comunitária em Braga, que era perto de casa. Porque não? E nas horas vagas, durante a hora de almoço, que eu tinha uns períodos de hora de almoço bastante longos, 3 horas, estava a acabar acabei a minha monografia, o relatório de estágio, essas coisas todas. Eu na altura ainda não tinha muita noção por onde é que ia, não é? Tipo, o estágio de curso, fiz em farmácia comunitária e hospitalar, gostei bastante mais em farmácia hospitalar, mas nunca tinha dito, não vou para aqui, eu não vou para ali. Esta experiência depois em farmácia comunitária deu-me a certeza que não era a farmácia comunitária que eu queria. Pelo menos para isso posso dizer que foi positiva. Não sei. Mas tu tinhas feito estágio numa outra farmácia, não é? Sim. E em relação à farmácia onde fizeste o estágio, ou seja, foi ainda pior? Ou quando fizeste o estágio já ficaste também com essa sensação? Já fiquei um pouco com essa sensação, mas vamos lá ver. Até tinha gostado em si. É duro, para mim foi muito duro porque não é, uma pessoa está habituada a ter uns horários muito flexíveis e tens que acordar todos os dias àquela hora, está muitas horas de pé. O nosso corpo não está habituado, eu estava a chegar ao final do dia cansadíssimo, só queria levantar, era às pernas. Pois é. E depois aquele contacto com o público, não é? Parecendo que não, uma pessoa é muito exigente. É muito verdinho e de repente tens ali pessoas a fazer imensas perguntas que tu ainda não sabes. É ali acaba por ser às vezes um bocado constrangedor. Espera, eu tenho que ir perguntar, desculpe, não sei o quê. Uma pessoa tenta passar um ar profissional e ao mesmo tempo ter que tentar perceber como é que vamos ajudar aquelas pessoas. Ou seja, é muito cansativo. Não é que eu tivesse testado, não fiquei tipo, é isto que quero fazer para o resto da minha vida, mas depois quando fiz isto foram cerca de 9 meses nesta farmácia, fiquei com a certeza que não era bem isto que eu queria. Porque foi um stress muito grande, porque pronto, já não estava como estagiário, porque a estagiário uma pessoa tem uma certa flexibilidade, não está ali tipo, não estás a ganhar, não deixam-te de certa maneira, dão-te dicas, fazes isto, não faças, não é? Porque também tem o nome da farmácia, mas de certa maneira não tens muita pressão para nada, porque estás em estágio, estás a aprender. Quando depois estás a trabalhar já é um bocadinho mais, um pouco diferente. Exatamente, já estão a esperar ali um pouco demais e cheguei à conclusão que pronto, eu tinha tirado ciências farmacêuticas, não tinha tirado marketing, não estava a vender e que por vezes eu sentia mal, dizendo, esta pessoa com paracetamol está servida, mas olha, agora leva estas coisinhas, leva aquilo, leva aquilo outro, não sei o quê. Pois, o cross-selling, não é? E as vendas cruzadas, exatamente. Que eu de certa maneira percebo, não é? A farmácia não é uma entidade pública, tem que fazer dinheiro, não é? Da maneira que o nosso sistema está, infelizmente, e depois tem que fazer dinheiro desta forma, mas eu não me sentia bem, porque aquilo que eu mais gostava, que era estar com os doentes, não é? Com os utentes, acabava por não ter muito tempo. A parte que eu mais gostava é quando eu ia com os velhotitos para medir a tensão, tirar os triglicerídeos, medir os triglicerídeos, o colesterol, e essa coisa já tinha mais tempo, porque pronto, o meu era que tinha menos experiência. Eles, doutora Filipa vai, eu deixo-me ir que eu não me importo. Então falava um bocadinho com eles, como é que estavam, e essa parte do cuidado farmacêutico que eu gostava. Mas não sobra muito tempo, não sobrava pelo menos, e então eu senti que esta é uma queixa comum. Claro, é uma queixa comum principalmente do sistema que está em Portugal de farmácia. O nosso modelo de farmácia não é o mais benéfico para as pessoas e não é interessante do ponto de vista profissional. Portanto, começaste a pensar, eu gostava era de experimentar a indústria. Olha, eu quero qualquer coisa que não seja isto, foi mais essa. Eu comecei a ver qualquer possibilidade de género, ou seja, isto eu não quero fazer vida, porque eu estava, mesmo do ponto de vista psicológico, eu estava mesmo muito em baixo. Eu cheguei ao ponto de eu não quero ir trabalhar, eu não gosto do que estou a fazer, até me custava acordar de manhã, o que é horrível, tipo, eu não me sentia bem o que estava a fazer. E eu disse, não, eu tenho que arranjar alguma coisa, vou mudar. E depois
falaram, alguém falou, tipo, a Blue Pharma está sempre a meter muita gente, manda o currículo, para que não mandas? E pronto, eu disse, Coimbra, epá, isto fica longe, eu já estou no Porto, gostava de ficar assim relativamente na mesma, mas eu estava tão desesperada assim, ok, Coimbra não é assim tão longe. E pronto, depois olha, chamaram-me, fui à entrevista, nem sabia muito bem para o que é que ia, porque eu vou ser sincera, eu não sequer tinha muita noção de todas as áreas que há em indústria farmacêutica. E na altura fui, e eu acho que a entrevista até foi mesmo para controle de qualidade, na altura que me chamaram, e eu disse, sim, pode ser, não há problema. Só me falta qualquer coisa. E pronto, olha, foi uma entrevista, o que é que há? Umas entrevistas do primeiro emprego, praticamente, não é? Com quase zero experiência profissional, o que é que há muito para dizer? Não há muito. É dizer, ok, fiz isto, na nossa média, não sei o quê, gosto disto, gosto daquilo, e pronto. E, entretanto, fiquei muito feliz, estava na farmácia quando recebi, eu, contigo, você daqui. Finalmente. Portanto, ias com muitas expectativas, não é? Ia porque foi uma experiência que eu aprendi imenso. Desde o primeiro dia, aquilo foi tipo todos os dias a aprender, porque para quem não sabe quase nada connosco, porque o nosso curso é tão diverso, acabas por nunca ir, pelo menos essa é a ideia que eu tenho, não é? Acabas por nunca ir a muito em detalhe, é tudo dado muito, muito leve. Claro, tens todas as áreas, mas ao fim e ao cabo não tens nenhuma área em concreto. E então tudo o que aprendi sobre a parte de produção, controle de qualidade, não é? Foi espetacular. Tipo, o primeiro ano, digo que foi mesmo tipo todos os dias aprender coisas novas, não sei o quê, mas depois a curva de conhecimento atinge ali o platô e depois, agora é sempre o mesmo. Pois, e foi nessa altura, mais ou menos, quando já estavas assim um bocadinho farta e cansada, não é? É que fomos juntas fazer a formação em ensaios clínicos. Sim, exato, porque o controle de qualidade não tem muito por onde evoluir, não é? Exatamente, para evoluir, é um bocado monótono, é controle de qualidade, não tens propriamente muito aso a usar o teu conhecimento, nem, como dizer... Pois, torna-se muito rotineiro. Muito rotineiro, não tens que pensar muito, não tens que programar muito, é seguir o que as análises que tens e pronto, podes dar uma outra sugestão de melhoria, mas em geral, trabalho de laboratório não há muito para onde fugir, tens um protocolo a seguir. O protocolo segues e acabou. E acaba por ser, do ponto de vista profissional, um bocadinho, chegas a um ponto que, pronto, aprendeste imenso, mas ok, e agora? É isto. E depois lá fomos fazer a formação, gostámos bastante, estávamos muito motivadas e cheias de expectativas. Foste tu que até me falaste dela, se não me engano. Foi, pois eu ainda me lembro em que a HPLC é que nós estávamos quando eu falei nisso. Foi quando eu me lembro. E lá fomos e tu conseguiste, passado pouco tempo, tu foste para os ensaios clínicos. Sim, porque foi uma sorte, mas eu já tinha decidido que eu ia sair da Blue Pharma, não é? E tendo alguma coisa ou não, ia sair porque já estava muito cansada de todos os fins de semana ir para Coimbra e vir, e andava sempre, não é, com a casa às costas, e vivia com estudantes, às vezes era um bocado chato, não é bem a mesma coisa, não tinha propriamente o meu espaço, porque com o que ganhava não dava para alugar. Pois. E disse, não, já estou farta disto, não dá. E então foi nessa sequência que disse, eu vou sair, se vocês tiverem alguma coisa, não é? Por isso é que eles depois sugeriram para a Blue Clinical, porque é do mesmo grupo, disseram, eles estão a meter pessoas, eu não sei o quê, mas de qualquer forma eu teria saído da Blue Pharma porque já estava muito cansado. E depois lá nos ensaios clínicos, isto para quem nos esteja a ouvir e não faça também ideia de que é essa área é, não é? Que também é muito vasta. Mas o que é que tu fazias propriamente? Os ensaios clínicos é uma área mesmo muito vasta também. A Blue Clinical em específico só fazia na altura ensaios de fase 1 e de bioequivalência, não é? Ou seja, vamos administrar um medicamento que já está a ser vendido, que é um medicamento de referência às pessoas, e depois damos certo número de voluntários, e depois damos o medicamento que estamos a testar a outro número de voluntários, e depois vamos avaliar se efetivamente eles são bioequivalentes. E quais eram as tuas funções propriamente? Tive várias funções, não é? Vantagem. Isto é uma experiência muito difícil. Pode ser bom ou é mau. Eu gosto sempre de dizer que é bom, não é? Porque tem que me vender bem. Claro. Não, é assim, é interessante quando uma pessoa entra numa empresa relativamente pequena que está em crescimento e que é normal, porque está sempre a reestruturar e então tens mais oportunidade de experimentar várias áreas.
Então, quando eu fui para a Blue Clinical, eu tive cerca de 2 ou 3 meses na parte clínica mesmo. E isto foi até eu, na altura, até pedi, porque como não tinha experiência nenhuma em ensaios clínicos, achei que ia ser interessante ir à parte clínica mesmo, ver como as admissões são feitas, como é que é feita a randomização, como é que... Pronto, ver exatamente como é que funciona a parte clínica ou que se faz às pessoas, como é que se dá o consentimento informado, como é que se explica como é que se faz também, até antes disso, como é que se faz as consultas de screening, essa parte toda. E então tive 3 meses a fazer isso. Não, pronto, estava a fazer coisas não muito interessantes também, como dar pequenos almoços aos voluntários, pronto. Mas essa parte aí, esses 2, 3 meses foi mesmo só para ter noção como é que as coisas funcionam. Depois passei para a parte do QA, do controle de qualidade. Não. Quality Assurance. Quality Assurance, garantia da qualidade, como é que é? Sim, garantia da qualidade. E aí eu tive o quê? 8 meses, 1 ano? Já não me recordo. E a parte, lá está, de estar numa empresa que é nova acaba por ser interessante porque tu acabas por ajudar a formar o Quality Management System. Também estavam a fazer a certificação ISO. E depois, entretanto, também tivemos uma inspeção da FDA. Pois, é sempre interessante, não é? Desafiador. E pronto, estava por aí até que depois houve uma altura que me perguntaram-me se eu gostava de ir para os assuntos regulamentares. E eu achei o máximo. Não é que eu não tivesse gostado do QA, mas como farmacêutica, claro. a ideia de ir para os assuntos regulamentares soou muito apelativa. E pronto, e depois estive cerca de 1 ano nos assuntos regulamentares a fazer a parte das submissões às autoridades, à Comissão de Ética e foi muito giro. Foi bastante diverso, sem dúvida. Pois, estás a ver, tu tens tanto para contar e não querias vir aqui ao podcast. Era um one-man show. Olha, entretanto, um dia acordas, largas o teu emprego e vais para o Sudeste Asiático. Olha como é que isto soa tão... Ai, adorava fazer isso. Pegava na primeira roupa, metia numa mala. Desculpa, foi quase ia para o aeroporto e olha, bilhete. Primeiro, não quero saber. Foi isso que tu fizeste, largaste o teu emprego e foste para o Sudeste Asiático. Isto é um facto. Foi mais ou menos assim. Por acaso eu demoro muito tempo a tomar decisões, mas depois é assim, de um dia para o outro, é isto que vou fazer, realmente, é isto. E a decisão fica tomada. Mas até lá, ando ali, se eu fizer isto, se eu fizer aquilo, mas depois é isso, realmente. Qual é o problema? Vou. Então isto começou porquê? Porque eu estava com 2 amigos meus, com a Joana e com o David, e estávamos a combinar ir passar umas férias ao Sudeste Asiático. Pronto, eram na altura 2, 3 semanas, dependendo das férias que tivéssemos. E estávamos a combinar, qual é a melhor altura do ano para irmos para esta zona, nesta altura é das chuvas, não sei o quê, não. Isto tinha sido no ano antes. E estávamos assim a organizar tudo, já tínhamos mais ou menos vistos os países, e eu estava a pensar, mas porquê é que eu só vou fazer 2 ou 3 semanas? Eu realmente, de certa forma, não estava satisfeita com a minha situação salarial e não só, não é? Até estava a gostar do que fazia bastante, mas tinha noção que as expectativas salariais não eram o melhor. Eu continuava a dividir casa, porque lá está, o salário não era o suficiente para ter uma casa para mim própria. Não me via que aquilo fosse mudar muito nos próximos tempos. Na zona norte, perto de casa, também não há muitas oportunidades, não é? Que eu sou de Braga, não há muitas oportunidades na área da indústria, na área da indústria, indústria, ensaios, o que seja. Pronto, há algumas indústrias farmacêuticas, mas lá está, oportunidades são muito poucas. E eu pensei, assim, eu Lisboa não gostava, não queria muito ir, porque para estar assim longe de casa, acho que mais vale ir para fora, porque para sair mais vale ir em grande e ir para uma coisa que valha mesmo a pena. E como eu tinha sempre, já tínhamos falado que tinha muito este interesse de trabalhar fora, experimentar, eu pensei, se calhar despeço-me e vou passar mais tempo, assim fico lá, fazer uma coisa mais interessante, que até consigo fazer voluntariado, passei mais um bocado, e depois quando vier, logo se vê. Logo vou para fora, tento arranjar um emprego no lugar. Assim, não tenho muito dinheiro, mas sempre tenho umas poupanças, eu não fico na casa do pai e da mãe a contar com isto, como eu, durante algumas semanas, o que fosse, também não estava a contar que fosse ficar em casa para sempre a não conseguir arranjar trabalho, também se não fosse uma coisa ia ser noutra. Claro. Então, é isso, olha, vou-me despedir e vou ficar mais tempo. Então disse, olha pessoal, vamos marcar estas 2, 3 semanas com vocês, mas eu depois fico lá, tá?
Adeusinho. Sim, e foi assim. Aliás, depois como é que eu consegui... Não, mas em que país é que tu estiveste então? Ok, a ideia é nós irmos ao Vietnã. Isso era as férias e eu com o David e com a Joana fomos para o Vietnã. Começámos em Hanoi e descemos, vamos do norte do Camboja até ao sul. Tínhamos já assim mais ou menos um programa, roteiro. vamos aqui, vamos acolá, vamos acolá, depois aqui vamos isto, vamos a cena. Só que chegámos ali a meio e opa, não é nada isto que nós queríamos, vamos mudar. Então, Porque é assim, pronto, primeiro quando vamos para a Sudeste Asiático a gente tem que baixar muito as nossas expectativas a nível de higiene e de tudo, não é? Assim, é mesmo muito diferente. Eu acho espetacular por causa disso, não é? Por isso é que gosto de ir desses países. Mas lembro que antes de ir nós olhamos assim, estivemos a ler aquelas coisas todas, vamos às vacinas todas que devíamos tomar, fomos à consulta viajando. Olha, gelo, nem pensar, pois não, gelo não. Frutas sem casca, não, nem pensar, lavar tudo com água e engarrafa. Sim, nós todos assim, claro. Acho que estourou um dia, 2 dias no máximo, porque um dia já estávamos a beber batidos de fruta com gelo e com... Né? Aquilo tudo tão bom lá, né? As frutas e tudo, não sei, pronto, olha, tínhamos os antibióticos da consulta viajante, tínhamos ultralevure, tínhamos, assim, olha, assim, em princípio também se tivermos uma diarreia, indicação para tratar isso, não há problema. Efetivamente, olha, não correu nada mal, acho que eu só tive uma diarreia muito leve e já para o fim, ou seja, tivemos 3 meses e ninguém teve a morrer, ninguém teve a morrer. Sobrevivemos. Não, e comemos a uns sítios com um aspecto assim muito duvidoso. Mas pronto, porque é que nós depois mudámos o nosso roteiro? Porque nós tínhamos ali uma zona a meio do Vietnã, que é muito grande, mas que assim, isto não é assim nada interessante. Não estávamos a pensar fazer uma viagem de autocarro de 12 horas de uma cidade para outra, porque ali pelo meio não tinha nada que nos interessasse e não queríamos estar a perder tempo, porque eles só tinham 3 semanas. E então aquilo lá no Vietnã, que deve haver mais países, tu podes comprar tipo um pacote de viagens de autocarro, que tu dizes, olha, desta cidade àquela, compras o pacote e depois podes fazer as viagens entre essas cidades quando tu quiseres, só tens é que no dia anterior ligar, dizer, olha, eu amanhã quero ir desta cidade para aquela, 3 lugares, eu tenho o bilhete, dizes o nome do bilhete, já tenho, eles pronto, aqui, e depois idem aspas, então nós tínhamos ido mais ou menos até meio, e é assim, quem nos vendeu esta viagem, eu até acho que foi logo no primeiro hostel que ficamos, mas era terrível a companhia dos autocarros, mas era muito mau, a qualidade e a higiene era tão má que houve um dia, e foi aí que nós dissemos, não conseguimos fazer isto 12 horas ou 13, não. Houve um dia que nós chegámos atrasados, quase que perdíamos o autocarro. Porque não me perguntes porque tínhamos chamado um táxi e o táxi demorou imenso tempo. Então, nós já panicaram, vamos perder o autocarro, porque vamos ficar aqui a fazer, não sei o quê. Então lembro que eu acho que a Joana pegou no telemóvel e obrigou o condutor de táxi a ligar aos homens do autocarro e dizer, esperem por nós. Que aventura. O homem só gritava, o homem só berrava, estavam mesmo maus, porque estavam à nossa espera, mas pronto, lá esperaram por nós. Trataram-nos mal, pronto, não nos trataram mal, mas tipo assim, bem, o que é que vem para aqui estes turistas a fazer metei a mala, não sei o que lá por cima. E lá íamos nós, e tipo, o autocarro estava cheio, só faltávamos nós, que eram os últimos 3, entrarmos. E então entrou o David, depois entrou ele, onde o David senta-se num sítio que tinha, e eu também deitei, porque aquilo eram tipo umas camas, são tipo autocarros com 2 andares, tens camas em cima e embaixo, camas mais ou menos, são tipo uns bancos que pões para trás e aquilo dá para dormir. E o que é que sucede? O David entra e senta-se no seu lugar, e eu entro, sento, a Joana entra e não senta-se, não havia lugar para ele. A Joana, desculpa, não tem aqui lugar para mim, não sei o que. E ele pega numa mantinha, põe-la no corredor no chão com uma almofada. Não acredito que eu tenho que dormir no chão. Olha, eu e o David só nos ríamos, eu não acredito, eles... Não sei, devem se calhar ter metido alguém. Nós não sabemos se teve a ver com o facto de nós estarmos atrasados e eles acabaram de meter alguém que estava lá à espera, ou se simplesmente mesmo se tivéssemos chegado lá a horas, a última pessoa ia acontecer a mesma coisa. Tipo, nós estávamos a rir porque aquilo era irreal. Tipo, a viagem era para aí 5 horas, era de noite, era suposto nós dormirmos e ela tinha que dormir no corredor onde as pessoas passam, não é? Tipo, e depois, tipo,
Nós não conseguimos parar de rir, ela, coitada, estava até lidou com aquilo muito bem, mas ela estava em choque. Nós também estávamos em choque. E depois estava a começar, estavam os senhores motoristas a entrar, que ele tinha sempre mais que um motorista, porque não se tinham de trocar ao fim de X horas. Eles até cumpriam isso mais ou menos, quando cumpriam, mas pronto, tinha sempre mais que um motorista. E já estava o autocarro, acho que até em andamento, e depois vem um, assim, com mais uma mantinha e mais uma almofada, e a Joana assim, olha, vai-me trazer mais uma mantinha, querido, que simpático, pronto, nem vou reclamar tanto. Ele chega à beira dela imediatamente e, em vez de lhe dar a manta a ela, que não era, estende a manta, vem a almofada e deita-se mesmo ao pé dela. Tive com os pés dele assim mesmo lá perto dela. Ai não, acredito que ela vai dormir aqui à minha beira. E nós aí então que nos partimos a rir. Então assim, meu Deus, coitado, já não chegava aí no chão. Ainda vai com o homem quase em cima dela também no chão, no que está logo assim. E pronto, e assim, tu tens duas hipóteses nessa situação. Ou te adaptas. Exatamente, ou tu te rires da situação e tipo, pronto, isto vai ser uma bela história para contar quando eu tiver daqui a 50 anos. Ou então ficas bem estressado, tipo, eu não acredito que isto não aconteceu, que horror, pronto, como é óbvio. Mas validar bem. Exato, uma pessoa tipo, ri-se e pronto, porque é mesmo a melhor situação, senão ficas com as férias estragadas e ficas-te a sentir mal. Mas lembro que ele não tinha baratas a passar e não sei o quê, e tipo, eu estava cheio de pena dela, mas como é óbvio, não ao ponto de me trocar lugar com ela. E como aquilo foi tão mau, tipo, não vamos fazer isto, não nos acalha outra vez isto. Então depois lá meio decidimos, não vamos fazer isto para ir para outra cidade, vamos fartos. Lembramos assim à última hora, fomos à senhora do hostel, olha, arranja meio, veja aí viagens de avião, queremos ir para as ilhas, porque o Vietnã tem umas ilhas, não vou dizer que são paradisíacas, mas tem praia e é interessante, a água é boa. E a senhora, também vou tentar ver, arranjamos umas viagens, não foram muito baratas, aquilo acabou por exceder bastante o nosso orçamento, mas pronto, olha que se lixe, só se viu uma vez, pronto, vamos lá. Lá fomos nós de avião, a rezar aos céuzinhos, não é? Porque aquelas companhias asiáticas meias, sei lá, Easy Airline, qualquer coisa assim, pareciam umas caminhonetas com asas. Lá fomos nós para as Ilhas Focoque, passar assim uma semana que foi uma semana, nem sei se foi uma semana, 5 dias espetacular. A única coisa que tínhamos decidido, o que é que vamos comer hoje? Onde é que vamos jantar? Onde é que vamos almoçar? E tipo, as praias não eram paradisíacas, estavam lá umas praias, estavam sempre um bocado com lixo e não sei o quê, mas a zona da praia, uma das zonas da ilha que tinha mais hotéis e assim estavam limpinhas e a água era espetacular. Lembro que chegámos lá à noite, eram para aí 10 horas, fomos para a água, tipo 10 da noite e água morninha. Isto sim é vida, muito melhor que aquele autocarro. Melhor decisão das nossas vidas. Mas olha, isso foi tudo férias, mas depois também fizeste voluntariado. Sim, eu fiz voluntariado. Na altura, lá está, quando eu disse, porque é que eu não fico lá, eu fico mais tempo e não sei o quê. E a minha ideia é, não vou fazer voluntariado, vou fazer uma coisa diferente, estar mesmo com as pessoas, porque tu estás num país como turista é muito diferente de estar com as pessoas, a perspectiva é mesmo muito diferente. E eu estava a falar com os meus colegas de trabalho, a dizer, eu estou a pensar isto, até gostava, mas não conheço ninguém que tenha feito, e tenho assim um bocado de medo, porque eu fazia pesquisa e acontece há muito no Sudeste Asiático que chama o turismo de voluntariado, que basicamente tu tens que pagar para fazer voluntariado. Essa é uma coisa que eu estava assim, eu vou despender o meu tempo e eu não tenho que pagar. Isto não dá, não é? Eu tenho que pagar para ter um hotel ou um hostel ou o que seja, ainda vou ter que pagar para fazer. E eram alguns valores exorbitantes, alguns eram $500, $1.000. É pensar, não consigo. E depois, lá está, tu não sabes se aquilo é fiável, não sabes, depois vão levar ali para um buraco, tirar-te um rinho, assim, vou estar lá sozinha. E depois uma colega me disse, eu tenho uma amiga minha que ela já fez voluntariado mais que uma vez no Sudeste Asiático, já não lembro bem o país, ou foi Vietnã ou Camboja, e ela eu posso pôr em contacto com ela e ela dá-te os contactos dela. Eu assim, sim, por favor. E efetivamente falei, isto foi outra Joana, lá está, eu falei com a Joana, nunca vi a Joana, nunca falei pessoalmente com a Joana. A Joana foi super simpática, expliquei-lhe, beijinho, Joana. Estás a ouvir o podcast? A Joana é médica, não é farmacêutica, e acho que já deve ser médica. Não interessa, mas pode ouvir o podcast já não lembro agora o apelido da Joana. E ela foi super querida, explicou-me o que é que ela tinha feito, o que ela fez também no âmbito da Associação, acho que de Estudantes lá de Medicina de Coimbra, que eles também fizeram, acho que foi 2 anos, explicou-me as associações com quem esteve a trabalhar.
E eu disse, pronto, espetacular. Ela disse que era um bom ambiente, super credíveis, que faziam um bom trabalho, que era o que para mim era mais importante. E eram as que elas tinham feito, era no Camboja, em Siem Reap. E eu, pronto, é isto. Ela deu-me os contactos, mandei e-mail, olha, estou a pensar fazer isto. Foram 2 organizações. E eles aceitaram-me, não é? E pronto, e lá fui fazer. Eram 2 organizações. Uma delas era o Touch Alive, da Mavis, e o que eles faziam basicamente era preparar refeições para dar às famílias mais carenciadas, e ela também tinha tipo um open house para as crianças, não era todos os dias, acho que era tipo dia sim, dia não, podiam ir lá almoçar. E o que os voluntários faziam era ajudar a descascar, a cortar os legumes, a parte de cozinhar nós não fazíamos, porque eram 2 senhoras mesmo do Camboja que cozinhavam comida que eles gostassem, não é? Se eles lá a fazer comida europeia, provavelmente eles não iam comer, não é? E pronto, e os voluntários era isso, era ajudar a partir, a descascar e a distribuir, porque depois também íamos às aldeias mais desfavorecidas distribuir a comida, e era super giro, essa parte, estavas muito em contacto com as crianças e vinham. E a outra organização já era uma organização que já bastante mais desenvolvida, tinha bastantes áreas, e eles puseram-me a dar aulas de inglês. Eu assim, como? O inglês não é assim tão bom, mas depois eu percebi porque é que eles me puseram a dar inglês, porque o deles não é muito pior. Mas tu tinhas algum material de apoio para dar essas aulas? Ou era tudo assim? Não, havia uns livros, eles tinham uns livros, porque lá está, esta organização, quem estava por trás eram uns australianos, e eles tinham bastantes áreas de interesse. Por acaso eu depois até tive pena, porque eles até disseram, se tiveres mais tempo livre podes ir às aldeias a dar aconselhamento às famílias, eu não sei o quê. Só que como eu estava também com outra organização, não tinha muito tempo livre. Porque eles faziam imensa coisa, tipo, eles tinham a ideia, que eu acho super importante neste caso, não é só ajudar e dar comida, mas é também dar ferramentas. Eles davam cursos de Excel, tentavam dar cursos para as pessoas aprenderem a mexer no computador, davam aulas de inglês às crianças, mas depois também nas aldeias também davam, acho que, cuidados de saúde básicos, tipo consultas. Eles tinham muito necessidade de médicos e enfermeiros para isso, para ir às aldeias e dar cuidados básicos de saúde. Eu acho que eles também faziam coisas como a nível de construir poços, coisas assim de água potável, ou tentavam filtros e assim. Acho que também, ou seja, eles tinham bastantes áreas. Eu acabei por ficar só na parte de dar aulas de inglês, e pá, era assim uma coisa tipo é engraçado, tipo, as salas onde eles estavam, aquilo é mesmo simples, muito simples, para não dizer outra coisa, mas os miúdos eram mesmo animados. Aquilo é tão giro, porque lá está, eles tentam um pouco, mas super animados. E depois no fim, quando eu estava para vir embora, a Andreia, também conhece, a nossa amiga Andreia, foi lá ter, ela teve lá uns semanas. Beijinho Andreia. E ela levou montes de doces e reboçados, e eu distribuí por eles, e eles estavam super animados. Foi tão giro, eles todos contentes, assim, com aqueles reboçados e sugos e aquelas coisas tipo horríveis, não é? Mas pronto, que os miúdos adoram. E eles todos contentes, tipo, tipo, doce, não sei o quê. Eles foram todos felizes, mesmo muito giro. Que bom. Boas memórias dessa tua experiência. Olha, depois regressas para Portugal, mas por pouco tempo, porque acabas por vir para a Holanda. Eu estive em casa uns mesitos. Um mês. Pois. Foi para aí Foi muito rápido, tu arranjaste trabalho aqui na Holanda. Eu já sei porque é que tu saíste, né? Tu já disseste aqui numa pergunta anterior que teve essencialmente a ver com questões salariais e fracas expectativas de progressão na carreira e tudo isso. Também a mentalidade de trabalho em Portugal. Pois, um conjunto de fatores que te fez decidir sair, e tu, como já tens esse espírito aventureiro de gostar de viajar e de tinha muita ir descobrir mundo, curiosidade de saber como era trabalhar noutro país. Pois. Como é que foi a tua adaptação aqui à Holanda? Eu acho que nunca te perguntei isto. É assim, como é que eu vou dizer? A adaptação foi boa, porque depois passaste 3 meses no Sudeste Asiático. Ir de Portugal para a Holanda, tipo, peanuts. Por amor de Deus, não é? Não, correu bem. Houve assim algum choque cultural? Lá está, é assim, não foi para mim choque nenhum, porque é o que eu te digo, eu depois de estar 3 meses num país, numa zona do globo que é tão diferente, que a Ásia é bastante diferente a nível de várias coisas, tu pões tudo em perspectiva. Claro que Portugal é muito diferente da Holanda, ou melhor, a Holanda é muito diferente de Portugal, mas
não é assim tão diferente como era dos 3 meses que eu passei no Sudeste Asiático. Agora, claro, coisas diferentes. Eles jantarem às 5h30. Acho piada, não acho um choque. Coisa, tipo, sim, isso talvez, tipo, ok, mas a minha avó também janta cedo no inverno, em Portugal, e ela não é holandesa. 6 horas ela já está a jantar, por aí. Tipo, coisas como... Pois, de resto, não houve assim. Tu adaptaste bem, não é? Sim, adaptei-me. É mais tipo coisas que eu acho cómicas, do género. Vais a um restaurante e tens leite com chocolate para Começo ao almoço ou ao jantar. para beber ao almoço. Sim, isso. Por amor de Deus, quem é que bebe leite de chocolate, do chocolatado com uma refeição? Não existe. Ainda me lembro quando estava lá nessa primeira empresa, o meu colega e amigo, o Alberto, que é italiano, quando ele descobriu que se vendia leite chocolatado no restaurante, chega lá no dia seguinte: bom, onde eu fui ao restaurante, chocado, não é? Porque ele é italiano, partilha as nossas tradições A nível gastronómico, pois. E ele, não pode, vocês não podem beber isto. Isso não se bebe. Pois é. Eu acho que se calhar até a nível de realmente grandes diferenças com Portugal, se calhar a comida é capaz de ser uma das que tem mais impacto, não é? Para nós portugueses que valorizamos muito as refeições e gostamos de... Sim, porque a comida não é uma parte importante para eles, não é? Eles são mais práticos, não é? Pois, almoçam rápido, um pão com queijo. Que eu até começo a perceber, de género, não vale a pena perder todos os dias tanto tempo na comida, se podes despachar e aproveitar. Sobretudo o almoço, não é? Estamos a trabalhar durante o dia. Mas depois também há níveis básicos, não é? Pois, claro. Um pão com queijo não é almoço. Tu podes comer maçãs, mas tem que ter pelo menos 3 ou 4 ingredientes. Pelo menos. E de qualidade, não é aquele pão que tem sabor com uma fatia de queijo e isto não pode chamar almoço. Eu sei que eles chamam, mas pronto. Pois é. Mas assim, choque cultural, não, lá está, não tive nenhum. Eu em geral, acho que me identifico bastante bem com a cultura holandesa. A cultura holandesa no sentido de se gosto também de estar na natureza, andar de bicicleta, eu gosto disso. Tipo, sim, a parte da comida, pronto, não é? Mas pronto, olha, uma pessoa tem que cozinhar. Serem bastante descontraídos. Sim, eu acho que em geral não foi nenhum choque para mim. Não há assim. Portanto, foi uma mudança para melhor e... É sempre uma mudança grande, não é? Porque deixas de ter ali a tua rede de amigos e deixas de ter a tua família. Isso, para qualquer sítio, a mudança é sempre grande, mas não posso dizer que tenha gostado horror. Choque. Não. Olha, nós neste momento estamos as duas a trabalhar num departamento de assuntos regulamentares, a coordenar as submissões a nível europeu. Tu, a nível profissional, consideras que, enfim, estás agora, digamos, realizada profissionalmente, ou o que é que ainda gostarias de experimentar ou de fazer? Quais são as tuas ambições secretas? As minhas ambições, eu não tenho grandes ambições, isto é mal de dizer, no sentido... Não, porque tu já fizeste tanta coisa, não é? Se pensarmos bem, farmácia comunitária, laboratório, indústria, sim. Ensaios clínicos, qualidade, a parte regulamentar, já fizeste muita coisa em relativamente pouco tempo, não é? Na tua... Não, é assim, eu não tenho assim nada em particular que eu diga, eu gostava muito de fazer isto, eu gostava de fazer aquilo. Acho que tenho esta ideia de ter num emprego que seja interessante, que puxe por mim, de alguma maneira, não é? Que seja desafiante, não é? Que não seja rotineiro. Exatamente, que seja desafiante, que não seja monótono. Agora, se há uma posição em particular que eu tenho, queria ter preciso mesmo fazer, ou gostava não propriamente, assim, não propriamente. O que eu acredito mesmo, mas isto é mesmo a minha opinião sincera, não é propriamente a posição que me chama, mas para mim o importante é a equipa que tu tens, a empresa em si, que te dá boas condições, que te valoriza, que... Sim. Isso para mim é mais importante do que propriamente uma posição XPTO, este ou aquele. Agora, claro que há áreas que me atraem, que me fazem querer mais. Que me atraem mais. E se calhar ir para diferentes posições dentro de assuntos regulamentares, mas não tenho nada assim específico que eu queira muito. Mas pronto, mas posso dizer que a informação aqui está desatualizada porque já não trabalhamos, não é mesmo? Desculpa, hoje ainda é o último dia do mês, portanto ainda és oficialmente minha colega contratual, ainda tenho um vínculo contratual com a empresa, efetivamente, mas para a semana já começo uma empresa nova, por isso vamos deixar de trabalhar juntas. Eu não sei se queres dizer exatamente o que é.
vou para os ensaios clínicos outra vez. Palminhas. Eu ao certo também não sei o que é que vou fazer, né? Uma pessoa sabe aquilo no geral, da teoria, e depois a prática às vezes é um pouco diferente. Mas sim, vai ser um bocado semelhante àquilo que estávamos a fazer. Coordenar projetos, mas na área dos assuntos, nos ensaios clínicos. E a nível global, sim. Que bom, maravilha. Pronto, vamos passar já para a nossa próxima rubrica, aliás, vai entrar agora aqui o... Como é que isto se chama? Sonoplastia. Pois é, eu gosto muito desta rubrica, em que eu pergunto sempre: tem alguma sugestão no âmbito da ciência, da literatura, da literacia em saúde, que queres deixar? Pode ser um livro, pode ser um podcast, pode ser um filme, pode ser até alguém da área da ciência que costumamos seguir nas redes sociais. Ok, estive a pensar, não é? Estiveste a pensar? Pensar, e até tu é que destas sugestão, mas... Não, eu não tenho sugestão. Eu disse, já sei quem é que tu vais dizer nesta parte da sugestão. Eu conheço-te, nós somos amigas. Diz lá então quem é. Então é o Círculo Perfeito, da Patrícia Lemos. O Círculo Perfeito é um projeto da Patrícia. Nem sei muito bem como explicar isto, mas basicamente é um projeto dela para... De educação para a saúde menstrual, eu diria, não é? Sim, acima de tudo. é a maneira mais fácil, sim, de Também dizer. é como ela se denomina, educadora para a saúde menstrual. Ela originalmente não é da área da saúde, mas estudou muito e tem também aqui uma certificação em planeamento natural familiar no UK e também em Fertile Body Method, não sei bem exatamente o que é que isto é, mas tem a ver com a parte da fertilidade, não é? Eu acho que ela ajuda também muitos casais que têm supostamente problemas de fertilidade. Sim. E ela tem de facto essa página que é o Círculo Perfeito no Instagram, que eu aconselho toda a gente. Tem várias plataformas. Que eu aconselho toda a gente a seguir, porque ela realmente desconstrói muitos mitos e explica as coisas muito bem, de uma forma também muito aberta. E tem cada vez mais seguidores, tem cada vez mais alcance. E também já escreveu livros, e este que eu tenho aqui por acaso, chama-se Não É Só Sangue, uma conversa sobre o ciclo menstrual, que é um livro que eu acabei de ler agora mesmo há uns dias e que te vou agora simbolicamente passagem de testemunho emprestar para tu, dar, podes ficar com ele. Não, eu adoro. Porque é mesmo muito interessante. Eu acho que é um livro que toda a gente devia ler. Sim. Não só as mulheres, os homens também, os pais, os educadores, os professores, profissionais de saúde, sem dúvida, farmacêuticos. Sim, porque eu quando tomei contacto com a Patrícia, não é? Nós somos farmacêuticos e não há nada que não saiba, não é? Tipo, nós demos biologia, nós sabemos tudo. E não, a verdade é que nós como mulheres não somos ensinadas a nos questionarmos sobre as nossas opções, não é? E acho que essa é a opções de saúde, não é? Eu acho que essa é o verdadeiro... De saúde e sobre o nosso próprio corpo, não é? Sim, a Patrícia também fala muito disso. Literacia do nosso corpo, não é? O nosso corpo diz-nos muito sobre o nosso estado de saúde e acho que... E o ciclo menstrual em particular, e o livro é muito focado também como o indicador de saúde. Sim. De saúde, muito nessa parte, e também o início do livro também é muito interessante, tem assim uma abordagem, uma contextualização antropológica, digamos assim, que a mulher é vista pela sociedade. É muito Sim, e é um bocado por aí, é nós questionarmos aquilo sempre que vamos ao médico, e não só, mas toda a gente em geral questionar aquilo que nos é sugerido e procurarmos opções e perguntar e porquê, não é? Percebemos porque é que nos estão a orientar neste sentido, ou nos estão ou a sugerir determinada... a questionar-se quais são as nossas opções, qual é o melhor e pior para nós, porque o que é melhor para mim não é melhor para ti, por isso isto de aceitar algo que dá para toda a gente, não dá. Sabemos perfeitamente que aquilo que dá para o meu estilo de vida, aos meus gostos e às minhas crenças e preferências não é o mesmo para ti, e como tal acho que os profissionais de saúde deviam ter isto mais em conta mas acho que para isso mudar temos que ser nós primeiro a tomar a iniciativa, claro, e sermos também mais exigentes com aquilo que nos dão. E também educar os nossos filhos também nesse sentido, não é? Claro. Começa com as crianças. Nós que somos mães recentemente. Não é? Eu acho que sim.
Sim, sim. Para Eu o- já quase que reeduquei o meu irmão. Ele tem, Depois de dizer irmão mais novo. tem um meu irmão que ficou super contente quando uma altura, acho que era o Raminhos que andava a fazer os programas quaisquer a mostrar o copo menstrual da mulher e que ninguém sabia. Assim, eu não sei se era o Raminhos, se era outra pessoa. Ele todo contente porque ele sabia o que era um copo menstrual quando Já viste? muitas mulheres ainda nem sequer sabiam. E ele Pois. mandou. Sabia o que aquilo é porque já ouviu e eu já lhe Muito bem, muito bem. Próxima e última rubrica. há mais. Olha, há mais, então. Temos três, como direi, três blocos. E o último é inspirado naquele grupo que tu também conheces, não é? Grupo do Facebook do Ouvido na Farmácia, onde os colegas farmacêuticos partilham situações engraçadas e caricatas que acontecem na farmácia comunitária. Eu não sei se tu tens alguma coisa que te lembres. Já foi há muito tempo, não é? Já Não foi há sabes? muito tempo, foram Sabes que eu vi aqui, eu vi uma das publicações, portanto, era uma fotografia de um papelito de alguém que foi à farmácia pedir estas três coisas. E eu vou ler. A primeira é mira, a segunda é ascenso e a terceira, cânfora. Tudo coisas importantes. Eu acho que o que ela quer dizer é mirra, incenso e cânfora. E é engraçado, eu achei engraçado isto porque, não só porque está mal escrito, não é? Pronto, isso é só um pormenor, mas porque são coisas que ainda se vendem em algumas farmácias e que eu, por exemplo, quando eu fui para a farmácia, não fazia a mínima ideia que se vendia isto na farmácia. Nunca tinha ouvido. Para mim eram ingredientes dos livros de fantasia ou qualquer coisa do género. Dos Reis Magos. Dos reis. Mas e as pessoas acho que usam isso. Eu não sei bem para quê, mas sei Daqui que... só sei a cânfora, nem sei para que é que usam incenso e a mirra. Pois, eu acho que o incenso e a mirra, as pessoas usam um bocado para rituais... não, é verdade. Para rituais com rezas e benzer casas e afastar os... Ok. As pessoas fazem assim umas coisas... E a não sei cânfora bem. também? Não, a cânfora é mais para as dores nas... Pois, isso para esfregar e para não sei o esfregar. quê, musculares ou coisa assim. Agora, as outras duas eu acho que é mais para isso. Eu não sei se... Não devia o Natal estar à porta e era para os Reis Magos. Achei muito engraçado porque realmente... isto foi uma publicação agora recente, portanto isto ainda acontece. Farmácias sempre na vanguarda. Acontece tudo na farmácia. Primeira vez que me pediram isso, eu achei que era uma piada. Pediram-te o quê? Cânfora? Não, pediram-me uma destas coisas em pó. Ah, ok. Eles pediam muito, eram os buratos, não era? Que era para lavar os pés Sim. e aquelas com os pauzinhos do burato, do sol. Sim, também. Eu também. Que pediram, fiquei a olhar para aquilo assim, mas desculpa. Também. Estão ali naquela gaveta, assim, uma chaqueta. Assim, Era uma chaqueta. Mas eu nem sabia que isto se vendia. Pronto, é isto. Acabou. Pronto. Tenho a dizer que não me responsabilizo por nada que foi aqui dito. Isto fica este disclaimer no fim, devia ter sido isso. Vai isto contra mim. Correu super bem, não gostaste? Eu acho que queres repetir. Não. Eu acho que daqui a uns tempos vens cá a contar mais sobre a tua experiência agora dos ensaios clínicos. Eu tenho muita gente para te sugerir. Tens? Agora Ótimo. vou. Ótimo. Por isso, preparem-se, pessoal. Se tiverem um convite da Luísa, foi por minha culpa. Olha, a tua amiga Gina também está cá na Holanda, não falaste dela agora há bocado? Sim, o que é engraçado com a Gina, queres vir ao podcast? Fica aqui o convite. Gina, vais ter que vir. Achas que a Gina aceita? Eu acho que sim. Acho eu, não sei. Ela gosta muito de fazer coisas, por isso tens que entreter, sim. Pronto, Ela fica ofereceu-me. aqui o convite, publicamente. Sim, porque é interessado que eu e a Gina nunca estivemos em Portugal. Que Juntas. giro. Foi na Polónia e agora na Holanda. Sim. Que Na engraçado. Holanda nunca estivemos juntas em Portugal. Que engraçado. Mesmo. Pronto, e por hoje é tudo. Espero que tenham gostado. Sigam o podcast nas plataformas habituais e subscrevam o canal no YouTube. Saudações farmacêuticas e até ao próximo episódio.